Boa tarde, amados irmãos e queridos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Viver para Cristo Sempre. Esse é o lema da minha vida. É isso que eu quero, espero que seja também o lema da sua vida, né? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Sejam todos bem-vindos. Quero pedir por gentileza a você que já se inscreveu, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, para que essa palavra possa chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Para que a palavra de Deus possa encontrar espaço nos corações, né? E transformando vidas, porque é a palavra do Senhor quem transforma, né? Transforma vidas. Então, meus irmãos, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo se você gostar, tá bom? O vídeo de hoje é os discípulos e a sua cruz, né? Jesus sempre pregou para multidões. Havia ali na multidão fariseus, saduceus, haviam vários, né? Várias pessoas, vários segmentos de pessoas que ouviam o Senhor Jesus. E dentre eles haviam os seus discípulos, aquele a quem ele escolheu para que ensinasse eles e depois eles praticassem aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus, né? Porque Jesus também era mestre, ensinava, né? Então, meus irmãos, nós vamos começar esse vídeo hoje meditando na palavra que está em Mateus 16, versículo 24, que diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, meus irmãos, aqui Jesus está falando o seguinte. Aqui ele está falando para os discípulos dele, né? Aqui você vê que ele diz não para toda a multidão, porque nem todo mundo que estava na multidão era discípulo, né? E aí a gente tem alguns pontos a analisar. Muitos ouvem a Jesus. Os discípulos estavam no mesmo lugar que toda a multidão. Os discípulos estavam vendo o mesmo Jesus Cristo que o resto da multidão. Os discípulos estavam ouvindo a mesma palavra e o mesmo ensinamento que toda a multidão, né? Mas eles eram discípulos. Existem aqueles que são discípulos e existem aqueles que são apenas multidão, né? E o que o Senhor nos convida é a sermos discípulos. E aí você diz, irmã, o que diferencia eles? A cruz, meus irmãos. Porque quando a pessoa é apenas multidão, ela não carrega a sua cruz, né? E o discípulo, o que caracteriza um discípulo no meio da multidão é que ele carrega a sua cruz, ele não abandona a sua cruz, né? Se a gente quiser ser discípulo, se a gente quiser seguir a Cristo, ele começa dizendo isso, né? Se alguém quer seguir a mim, para onde Jesus ia? Jesus já vinha ensinando a eles há alguns dias, falando que Jesus iria voltar para o Pai, para o céu de onde ele tinha vindo, né? Mas nesse trajeto havia uma cruz, ele tinha que enfrentar essa cruz, né? E não é diferente com a gente. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos viver para Cristo, se nós queremos seguir as pegadas do Mestre, se a gente quer ser aquele que reproduz o ensinamento de Deus, de Jesus, nós precisamos também carregar a nossa cruz. Assim como aqueles discípulos precisaram tomar a sua cruz sobre si, tá? Detalhe, não transmita a sua cruz para ninguém, tá? A sua cruz, a minha cruz é responsabilidade nossa. Nós temos que levá-la, nós temos que conduzi-la, nós temos que sofrê-la, tá? E Jesus, ele fala isso para os discípulos e ele não estava contando uma parábola, ele estava falando muito seriamente com eles. Se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem seguir para onde eu vou, vocês vão ter que levar a cruz. Não pode descartar a sua cruz, tá? E aí, meus irmãos, a gente reflete. O que é a cruz? Né? A cruz foi um altar onde Deus entregou Jesus Cristo como cordeiro,
como um sacrifício santo, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aonde Deus deu esse Filho unigênito? Naquela cruz. Por quê? Porque antigamente, no Velho Testamento, o sacrifício era feito com animais. Para quem já conhece a Bíblia, tem pessoas que já conhecem, já leem a Bíblia, está familiarizado com isso, já sabe. Mas como tem pessoas aqui que ainda não conhecem, antigamente, esse sacrifício era feito uma vez por ano, tá? E havia alguns tipos de sacrifícios, né? Por exemplo, se era um sacrifício pelo príncipe do povo, o sacrifício era um. Se existia um pecado do sacerdote, o sacrifício era outro. Mas, vamos dizer assim, no geral, por exemplo, era uma ovelha, um carneiro, tá? E aí tinha todos aqueles aparatos, né? Tinha que ser imaculado, tinha que ser perfeito, não podia ter uma mancha, não podia ter um defeito nem nada, tá? E ali aquele animal, ele era degolado pelo sacerdote, né? O sacerdote ali derramava aquele sangue, aspergia o sangue e o pecado era perdoado. Então, quando Jesus foi entregue, aquela cruz foi o altar onde Deus sacrificou o seu filho por nós, pelos nossos pecados, tá? Mas, será que porque Jesus já sofreu, porque Jesus já levou a cruz dele, porque Jesus já morreu por nós não precisamos fazer mais nada? É só cruzar os braços e esperar Jesus voltar? Não, gente. Se a gente quiser ir para onde ele foi, ou seja, para o céu, para o lado de Deus, nós precisamos carregar a nossa cruz, tá? Porque aí a Bíblia diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la uma esfera humana, tá? Aqui está falando da esfera humana, aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que amar a sua vida aqui na terra, aquele que amar a si mesmo aqui na terra, por exemplo, aquele que não renuncia, né, às coisas que gostam, tá? Aqueles que não renunciam a essa vida não pode ser discípulo de Cristo, porque a cruz é lugar de renúncia. A cruz é lugar de sacrificar. E ali, naquela cruz, onde Jesus foi sacrificado o corpo humano dele, o sangue dele foi derramado. Mas para as nossas vidas hoje, esse sacrifício, ele é espiritual. É um sacrifício que é feito dia após dia. Veja que Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que tomar a nossa cruz, mas para que é essa cruz? Para crucificar a nós mesmos. Nós não sacrificamos mais o bode, a ovelha, o carneiro, não. O que é sacrifício para essa cruz hoje somos nós. Assim como Jesus Cristo foi o sacrifício por nós. Nós somos sacrifício também por Ele. Precisamos renunciar aquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos crucificar, deixar na cruz aquilo que nos separa de Deus. E aqui no versículo 25, ele traz essa esfera humana, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes, meus irmãos, é uma mentira, né? Muitas vezes é um embaraço em algum negócio, onde a pessoa vai sair se beneficiando, tá amando a vida, né? Isso precisa ser crucificado, isso precisa ser deixado na cruz. E é você quem tem que sacrificar. Você é o sacrifício e você mesmo é que tem que sacrificar. Deus não vai sacrificar aquilo que é uma responsabilidade minha e sua, tá? E aí, a Bíblia diz assim, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso aqui, meus irmãos, está falando de salvação, tá? Muito embora as pessoas achem que a salvação de Deus hoje ela é incondicional, isso não é verdade. Isso aí é uma falácia, essa é uma mentira, é um engano muito grande, tá? Das pessoas que falam, mas eu sou salvo pela graça e eu não preciso fazer mais nada. Mentira, precisa sim, porque aqui a palavra de Deus está falando de salvação. Aquele que perder a sua vida humana, os prazeres dessa vida, aquele que sacrifica muitas vezes o seu próprio benefício por amor de Cristo, para não manchar o evangelho, para não manchar Jesus Cristo, para ser um exemplo como ele foi, esse vai achar a vida eterna. Muitas vezes não vai ser aqui, vai ser na vida eterna, tá? Porque lá é que está o nosso galardão, lá é que está a nossa salvação.
É ali que está a salvação da nossa alma, né? E aí o versículo 26 fala o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A perdição da alma, gente, é a perdição do céu, é a alma ser lançada no inferno, tá? Então, aquele que renuncia ao mundo por amor de Cristo, ele vai colher isso na salvação da sua alma. E também aquele que amar mais a sua vida aqui na terra, mais do que a Deus, ele vai perder a sua alma, vai perder a sua salvação. Isso está falando de salvação. Então, se você está na igreja e você acha que, porque eu já aceitei a Jesus Cristo, eu sou salvo pela graça, eu não posso mais perder a salvação, isso é um grande engano, tá? Ainda existe uma cruz para ser carregada. Ainda existe uma cruz onde você precisa, você e eu, sacrificar o nosso eu, sacrificar a nós mesmos, tá? E isso é quando, irmã? Todos os dias, dia após dia, né? O Espírito Santo, ele vai nos mostrando, ele vai nos induzindo, ele vai nos guiando, ele vai manifestando a nós o que precisa ser crucificado em nossa vida. E aí nós vamos ter que crucificar, tá bom? A palavra de Deus também fala, meus irmãos, tá? Ali em Samuel, no livro de Samuel, 1 Samuel, no versículo, no capítulo 3, se não me engano, fala o seguinte, que no Velho Testamento, esse sacrifício ele era feito uma vez por ano. Agora não, agora o sacrifício é feito, meus irmãos, todos os dias, tá? Troca-se então o objeto do sacrifício, não é mais uma ovelha, não é mais um boi, né? Hoje o sacrifício somos nós. Nós somos um sacrifício. Nós temos que ser um sacrifício perfeito para Deus, tá? E também ali, irmãos, troca-se também o tempo. Naquela época, ali em 1 Samuel, está falando o seguinte, sobre Eucana que subia uma vez por ano para sacrificar, né? E aí você me pergunta, irmã, mas como a gente vai sacrificar? Eu vou, então, fazer uma cruz de madeira e mandar alguém me pregar? Não, não é isso, tá? São, muitas vezes, as emoções que não agradam a Deus, os pensamentos que não agradam a Deus. Na própria Bíblia, a gente vai encontrar indicações do que precisa ser sacrificado nessa cruz que nós carregamos dia após dia, tá? Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, é tudo isso e mais aquilo que tem qualquer semelhança com essas coisas, tá? Não acaba por aqui, né? E aí a Bíblia diz o seguinte, semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que praticam essas coisas e as coisas parecidas, semelhantes a elas, não entram no céu. Não entram no reino. Paulo está sendo muito claro. Diga-se de passagem, esse mesmo Paulo que falou aqui é o que falou em Romanos: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, e isso é dom de Deus, tá? Pela fé. Mas por quê? Porque pela fé você sacrifica a si mesmo. Porque se você não tiver fé em Deus, se você não crê na palavra de Deus, você jamais vai fazer isso, né? Então aquele mesmo Paulo, né, que falou pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o mesmo Paulo que escreveu isso aqui, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então existe sim, gente, eu sempre falo uma frase que eu guardo no meu coração, essa frase, tá? E eu vou compartilhar com vocês. Que é o seguinte: o amor de Deus, ele é incondicional, ele nos ama de maneira incondicional, mas a salvação, a entrada nos céus, ela não é incondicional, tá? Tem uma outra passagem, não me recordo agora, onde Paulo também diz: eu fui crucificado com Cristo. Então nós também precisamos nos crucificar, nós também precisamos entregar ao Senhor todos os dias o nosso sacrifício, o sacrifício de nós mesmos, muitas vezes do nosso orgulho, da soberba, né? Da arrogância. Você quer ver? As glutonarias, né? Pessoas que são
que acham que não é pecado comer até se matar. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que essa é uma área que eu preciso sacrificar todos os dias, porque se eu não tomar cuidado, eu como além do que é necessário, e isso é pecado. A glutonaria é comer além do que é necessário, né? E é um pecado que está todos os dias diante de nós. Mas, meus irmãos, a palavra é muito clara quando diz isso. Nós precisamos carregar nossa cruz. O que é essa cruz? Negar nós mesmos, crucificar nós mesmos, crucificar aquilo que muitas vezes é tão importante para nós, a ponto da gente se esquecer do Senhor, tá? Então, a palavra do Senhor diz também aqui, ó, em Gálatas 5, versículo 24, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tá? A concupiscência, ela é um desejo desenfreado, é aquilo que você não tem controle, né? E as paixões, gente, eu achei muito interessante, até anotei por aqui, que eu tenho uma colinha, tá, gente? Senão não cabe tudo na cabeça, né? A paixão, gente, é um sentimento muito forte de atração por pessoa, objeto ou tema. Ele é intenso, envolvente, entusiasmante, é um desejo forte por qualquer coisa. Você tem algo dentro de você que se identifica com isso? Você tem? Pergunta para o Espírito Santo. Pede para ele te mostrar. O Espírito Santo te mostra. Ele vai te dizer se há. Porque se você tem, você precisa crucificar nessa cruz que só os discípulos de Cristo carregam. Há vários discípulos, gente. Há discípulos de pastores, há discípulos de ídolos, há discípulos de bispos, há discípulos de várias formas. Mas para ser discípulo de Cristo tem que carregar a cruz. E a cruz não é só um enfeite. A cruz é um altar de sacrifício, onde o nosso eu precisa ser sacrificado todos os dias, dia após dia, tá? Então, meus irmãos, aqui explicando para vocês um pouquinho, né, e também tentando entender, nós precisamos, meus irmãos, crucificar aquilo que é da carne, tá? Muitas vezes a gente não entende, né, o que é carne, mas uma boa definição do que é a carne, que o Espírito Santo testificou no meu coração, é uma tradução do Silas Malafaia, onde ele fala que a nossa carne é a nossa vontade. Tudo aquilo que representa a nossa vontade, isso é a nossa carne. Então é isso que precisa ser todas as obras da carne, todas as obras da nossa vontade, daquilo que não é vontade de Deus, mas é vontade nossa, da nossa carne. Gente, isso precisa ser sacrificado, tá? Com urgência, todos os dias, tá? Todos os dias. Aí, meus irmãos, complementando aqui o estudo, tem também no livro de Romanos um versículo que para mim é o versículo da minha vida, gente. Porque todas as vezes que eu vejo esse versículo, eu paro para refletir na minha vida, eu faço aquilo que Paulo instrui a fazer na Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, todas as vezes que eu ouço esse versículo, que eu leio esse versículo, meus irmãos, eu guardo ele, porque ele é estarrecedor, tá? E ele fala o seguinte, tá em Romanos 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Meus irmãos, na igreja cabe tudo. Na igreja cabe todo mundo. Mas para entrar no céu, meu irmão, precisa ser remanescente. Sabe o que é remanescente? É o que sobeja, o que sobra, tá? É o que resta. O que resta da igreja, que já foi igreja um dia e que hoje em dia de igreja só tem o nome. Vamos buscar o que restou da igreja. Porque para entrar no céu tem que ser remanescente. Sabe quem é o remanescente? É o discípulo que leva a sua cruz. Sabe quem é remanescente? É aquele que não usa da palavra para fazer libertinagem. Sabe o que é remanescente? É aquele que entende o que é a liberdade do evangelho. Porque muitos dizem, irmã, mas eu fui chamado para a liberdade, foi que Cristo me libertou. Mas espera aí, para a liberdade do pecado? Para a liberdade de abandonar a sua cruz? Para a liberdade de viver o seu bel prazer, fazendo a vontade da sua carne? Ei, deixa eu te falar, a entrada no céu é estreita, meu amigo e minha amiga. Jesus Cristo disse aos seus discípulos,
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que larga é a porta do caminho errado, mas a porta do céu é estreita e muitos, não são poucos, são muitos, tentarão entrar por ela, mas não conseguirão. E deixa eu te falar que aqui Jesus não estava falando sobre o mundo que não conhece a Jesus. Jesus estava falando sobre uma multidão, sobre pessoas que estavam buscando a porta estreita. Eles estavam tentando entrar na porta estreita, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque não era discípulo. Porque era multidão. Porque para entrar pela porta estreita, para entrar e chegar no céu, para passar pela porta, tem que se habituar, tem que se encolher, tem que diminuir, tem que sacrificar, tem que ser discípulo, tem que levar a sua cruz. Sabe por quê, meu irmão? A porta não passou por reforma. Ela continua pequenininha. Ela continua estreitinha. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai enlarguecer a porta para você e eu entrar não, tá? Somos nós é que temos que encolher até o tamanho dela. Nós temos essa responsabilidade, tá? Então, meus irmãos, esse versículo eu vou até repetir, porque se você estiver no Espírito de Deus, você vai entender a gravidade, a seriedade da coisa, tá? A Bíblia diz assim, ó: também Isaías clamava acerca de Israel,